Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Juliana Reis, Leonardo Lavazete, Ana, Evandro, Davi Oliveira. Vamos chegando, pessoal. Oi, Juliana Reis. Edilene Jacó, Edilene, trabalhou bastante nas 10 medidas, né, Edilene? Francesco Navarro, Lilian Gray. Vamos entrando aí, pessoal. Só esperar um pouquinho para poder entrar mais gente, né? E a gente vai falar hoje sobre foro privilegiado, né? Ontem eu também fiz uma livezinha. Eu falei sobre as prisões, espécies de prisão. Eu nem avisei ninguém. Eu ia gravar uns stories, mas é meio trabalhoso gravar stories, depois tem que salvar, depois tem que postar, né? Então eu acho melhor entrar ao vivo. Hoje eu já avisei, então tem um pouquinho mais de gente, né? Ronan Noronha, Bruno Rocha, Lilian Piva. A Lilian Piva é minha colega do curso que eu tô fazendo, da Renata Barreto. É um curso de socialismo e capitalismo. É muito bacana, recomendo, viu, pessoal? Tô aprendendo muito sobre isso. E fora todas as pessoas que a gente conhece, e muita gente tá aqui na live, né? Então um beijo pra todo mundo do curso da Renata, que tá fazendo junto com a gente. O Márcio, Carol Matos, né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa live? Bem, hoje eu vou falar sobre o foro privilegiado com vocês. É um tema que muita gente me pede para fazer story, para fazer live, para eu explicar, porque muita gente não entende direito como é que funcionam esses institutos jurídicos e vocês só testemunham nos noticiários, né, aquela impunidade, né, os poderosos que têm foro perante o STF, o STJ, eles nunca são processados, eles nunca são julgados, nunca são presos, né? Então a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Até anotei aqui umas perguntinhas que umas pessoas fizeram. Quem quiser mandando perguntinha, se der, eu vou lendo e a gente vai discutindo, tá? Olha aqui o Dalton, o Dalton Alves, lembro de você, tudo bom, Dalton? Então, eu não tô mais na PRSP, eu não tô mais na Procuradoria aqui em São Paulo, eu fui promovida ano passado e agora eu sou procuradora regional lá em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos entrar no assunto então, pessoal? Então vamos falar sobre foro privilegiado, tá? O que é foro privilegiado? O nome técnico, o nome jurídico é foro por prerrogativa de função. É um privilégio, é um benefício para pessoas, para agentes públicos, para políticos, que em vez deles serem julgados pelo um juiz de uma primeira instância, pelo um juiz inicial, essas pessoas são julgadas pelos tribunais superiores, seja pelo um Tribunal de Justiça, pelo STJ ou pelo próprio STF, tá? Quem que tem esse foro privilegiado? Bem, atualmente no Brasil, 55 mil pessoas têm esse foro privilegiado. Inclusive eu tenho foro privilegiado. Todos os promotores, procuradores, juízes têm foro privilegiado, prefeitos, governadores, secretários de Estado, deputados estaduais, deputados federais, até as mais altas instâncias, né, como o presidente da República e seus ministros, né? E o que eu fiz de tudo para tirar os gatos aqui, gente, mas um gato restou, tá? Então se ele invadir aquela live eu peço desculpas, tá? Enfim, espero que ele não derrube nada aqui. Falando do foro privilegiado, né? Antes de entrar no foro privilegiado, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as instâncias. Não sei se vocês já viram o destaque que eu fiz sobre as instâncias, porque é importante entender as instâncias para a gente poder compreender melhor o foro privilegiado, tá? Então, nós temos quantas instâncias no Brasil? Nós temos 4 instâncias de julgamento, 4 degraus de julgamento. O primeiro degrau é a primeira instância, onde é o juiz normal, o juiz singular, o juiz de primeiro grau que aprecia um processo. Quando a pessoa é condenada, ela pode recorrer para a segunda instância. A segunda instância é formada pelos tribunais. Pode ser o Tribunal de Justiça, se for no âmbito estadual, e se o crime é federal, é o Tribunal Regional Federal, tá?
A terceira instância é o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que fica lá em Brasília, e a quarta e última instância é o STF, tá? Então, isso tem que ficar claro, essas quatro instâncias, para vocês entenderem o foro por prerrogativa de função. Então, por exemplo, a pessoa que tem o foro privilegiado, ela não vai ser julgada pelo juiz da primeira instância. Ela vai ser julgada, por exemplo, pelo juiz da segunda. Então, o prefeito, se um prefeito comete um crime, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça da cidade dele, tá? E um governador, quando um governador está envolvido num crime, ele é julgado pela terceira instância, que é o STJ. Como exemplo, nós temos o caso bem recente agora do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que a investigação e o processo dele está tramitando na terceira instância, que é o STJ, tá? Então ficou claro para vocês essa questão das instâncias? Tá claro? Alguma dúvida? Oi, Marcinha. Boa noite, Marcinha. Tá claro, pessoal? Tá, então essas são as instâncias, tá? Então, os deputados federais, por exemplo, os senadores da República, o foro privilegiado deles é o STF, tá? Então, o STF que investiga e onde tramita o processo caso um deputado ou um senador cometa algum crime, tá? Então, e o que acontece? Por conta do foro privilegiado, nós temos uma grande impunidade, tá? Por quê? Porque o STF, por exemplo, que são apenas 11 ministros, eles não têm condição de julgar todos os deputados, todos os senadores que são investigados. E, infelizmente, nós temos muitos deputados e muitos senadores da República envolvidos em escândalos de corrupção, tá? Então, o primeiro ponto é esse. São poucos juízes para julgar tantos casos. Segundo ponto, tanto o STF quanto o STJ, o STF principalmente, é uma corte constitucional. O que é isso? É uma corte que o objetivo dela é julgar recursos de casos que eventualmente atentem contra a Constituição. Então, os membros do STF, eles não estão acostumados a conduzir uma investigação, a conduzir uma ação penal. A formação deles não é para isso. Pessoal, vocês me dão um segundo que o gato quer sair, vou ter que abrir a porta, tá? Já volto. Fiquem aí, peraí. Vai, filho, sai. Sai. Peraí, tô na live. Desculpa, pessoal, senão o gato tava me atormentando aqui, tá? Então, a Corte Constitucional, o STF, não tem estrutura. Eles não são vocacionados para conduzir uma investigação. Vocês lembram do caso do Mensalão? Né? O Mensalão foi um grande caso de corrupção ocorrido no comecinho dos anos 2000. Né? Em 2002, foi oferecida uma denúncia criminal, ou seja, foi aberto um processo pelo Procurador-Geral da República contra várias pessoas, pessoas com foro privilegiado, deputados, senadores, né, que era aquele escândalo do recebimento do mensalão, que eles recebiam quantias mensais para aprovar os projetos do governo da época, que na época era do ex-presidente Lula. Esse processo demorou 6 anos. Demorou 6 anos para conduzir todo o processo e para os ministros fazerem o julgamento. Por que demora tanto? Porque o STF, primeiro ponto, ele não tinha só aquele caso para julgar, ele tinha mais milhares de outros casos e também não estão vocacionados, não são juízes que estão acostumados a conduzir uma investigação criminal e a conduzir o processo penal. Por conta disso, que demora demais os processos que tramitam no STF e no STJ. Por conta disso, que seria muito importante que não houvesse mais o foro por prerrogativa de função, que não houvesse mais o foro privilegiado. Primeiro que é um benefício, é um privilégio, e quando se trata de justiça, todos são iguais perante a lei. Não pode ter privilégios, né? Uma pessoa não pode ter mais direitos do que outra, tá? Mas por outro lado, eu penso que algumas pessoas que exercem os cargos mais importantes da nossa república, eles devem ter um foro por prerrogativa de função, eles devem ter um foro privilegiado perante o STF. Então quem seria as pessoas mais importantes do Estado, as pessoas mais importantes da república que deveriam ser julgadas somente pelo STF?
me parece que 16 pessoas seria suficiente. Quem seriam essas 16 pessoas? Primeiro, os 11 ministros do Supremo, tá? Porque realmente não tem muita razoabilidade. Caso seja aberta uma ação penal contra um ministro do Supremo, né? Que eu acho muito difícil disso acontecer. Mas evidentemente que não daria para um juiz de primeira instância julgar um ministro do Supremo, tá? Então, eu penso que as 16 pessoas que deveriam ter foro privilegiado seriam os 11 ministros do Supremo, o presidente da República, evidentemente, a pessoa mais importante da nação, por mais que ele seja igual às outras pessoas, ele deve ter este benefício, que depois já vou explicar o porquê desse benefício, porquê desse privilégio. Então, o presidente da República, o vice-presidente da República, o procurador-geral da República, que é o chefe do Ministério Público, uma grande autoridade da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Então, somente essas 16 pessoas, que são as mais importantes, que ocupam posições muito sensíveis, aí sim tem que ter uma proteção, não para a pessoa, mas para o cargo que eles exercem, tá? Por que surgiu esse foro privilegiado? O foro privilegiado, ele surgiu com a Constituição de 88. E qual que era o objetivo de instituir esse foro privilegiado? O objetivo não era trazer privilégios para algumas pessoas, era para proteger o próprio cargo, para que o cargo não fosse suscetível a interferências políticas. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que um prefeito, antes de ter foro privilegiado, um prefeito, ele é um ótimo prefeito, ele trabalha direitinho, não está envolvido em escândalos de corrupção. Mas o promotor e o juiz de uma comarca pequena, um exemplo, só para vocês entenderem, tá? Uma comarca pequena, uma cidade pequena, o promotor e o juiz, eles são muito amigos e são inimigos do prefeito. E daí eles combinam, por exemplo, do promotor entrar com uma ação penal contra o prefeito e o juiz, já tá tudo combinado para o juiz condenar aquele prefeito, tá? Então, vocês entenderam esse exemplo? Para evitar que isto aconteça, para evitar que alguém sofra um processo indevidamente, para que juízes que sejam inimigos de outras pessoas persigam essas pessoas, que tenham foro por prerrogativa de função. Então, nesse exemplo que eu dei, esse prefeito, ele não poderia ser julgado perante o juiz da cidade, ele teria que ser julgado perante o Tribunal de Justiça. E também para proteger um juiz, por exemplo, caso o prefeito entre com uma denúncia contra o juiz de uma forma indevida. Então, o objetivo do foro privilegiado é proteger o cargo. Mas, infelizmente, o que nós testemunhamos no Brasil é que a proteção não é para o cargo. O foro privilegiado tem sido utilizado para proteção de corruptos. Então, muitos corruptos, sejam deputados, sejam senadores, governadores, até mesmo juízes, né? Utilizam esse foro privilegiado, utilizam esse manto como um escudo contra investigações e contra processo, porque eles já sabem que demora muito para andar uma ação num tribunal superior. Vocês se recordam, na época da ex-presidente Dilma, onde o presidente Lula era investigado na Lava Jato? E acho que vocês vão se lembrar desse episódio, né? Que foi divulgado, foi dado publicidade a uma interceptação telefônica do ex-presidente Lula numa conversa com a ex-presidente Dilma. Só relembrando que neste caso, quem estava interceptado por ordem judicial era o Lula, não era a presidente Dilma. E numa conversa, quando o Lula estava sendo investigado, tudo indicava que ele poderia sofrer uma prisão preventiva, havia muita pressão social da sociedade que queria a prisão dele, porque de fato ele cometeu diversos crimes de corrupção. E naquela conversa telefônica, o que a Dilma fala pro Lula? Lula, eu vou te mandar o Bessias, lembra que ela fala Bessias, que era um tal de Messias, que era o assessor dela? O Bessias vai te levar um papel, mas só usa em caso de necessidade. E o que era esse papel? Esse papel era justamente o termo de nomeação do Lula como ministro. Acho que era ministro da Casa Civil, se não me falha a memória, né? Então, evidentemente, que era uma manobra. A ex-presidente Dilma queria entregar
o termo de posse, o termo de nomeação, para que o presidente Lula ficasse com aquele papel em mãos. Caso chegasse a Polícia Federal para prender, ele apresentar: olha, não posso ser preso, eu sou o ministro. Tanto era isso que aconteceu, que até foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Muitas pessoas no Brasil inteiro ficaram indignados quando ouviram esse áudio, né? E logo depois, de fato, eu acho que o áudio foi liberado depois, mas o Lula, ele foi nomeado, vocês se lembram? O Lula foi nomeado ministro da Casa Civil, teve aquela cerimônia patética de posse, onde ele estava super constrangido. Então, acho que essa conversa foi divulgada depois da posse. Quando as pessoas viram na mídia aquele diálogo e viram que ele tomou posse, o que eles fizeram? Buscaram a justiça, ajuizaram mandados de segurança para impedir a nomeação dele. Então tiveram mais de 40 mandados de segurança no Brasil inteiro. Então isso mostra como é importante o papel da sociedade, como é importante o papel de vocês. Não tem que ser juiz, não tem que ser procurador, não tem que ser político para contribuir com a sociedade. Eram pessoas normais que contrataram um advogado e ajuizaram o mandado de segurança. E um desses mandados de segurança que choveu no Brasil inteiro, todo mundo estava assim indignado com essa situação. Chegou no Supremo e o ministro Gilmar Mendes, vamos fazer agora um elogio ao ministro Gilmar Mendes, né? Ele impediu, ele cancelou aquela nomeação e o ex-presidente Lula não pôde ser considerado ministro. Então vocês entendem como o foro privilegiado, ele é muito maléfico para nosso país, é muito maléfico para nossa república. Ele não chega a proteger o cargo, ele protege o corrupto de uma investigação, porque ele sabe que chegando uma investigação no Supremo, no STJ, vai ser mais demorado, tá? Então agora, por conta disso, há uma PEC. PEC é Proposta de Emenda à Constituição, tá? Essa PEC foi oferecida, o número da PEC é número 10/2013. Ela foi apresentada, não sei, não lembro agora quem foi o deputado ou o senador que apresentou, não sei se foi o senador Álvaro Dias, mas depois eu checo e falo aqui para vocês. Apresentou essa PEC, PEC do foro privilegiado, para abolir esse foro por prerrogativa de função, ficando somente com foro privilegiado essas pessoas mais importantes, o presidente, ministro supremo e etc. Essa PEC, que foi apresentada em 2013, em 2017, ela já foi aprovada pelas comissões da Câmara. Porque quem não é da área pode não ter muita familiaridade com isso. Sempre quando chega um projeto de lei, uma PEC, ela não vai direto para o plenário da Câmara. Ela não é que ela já é votada diretamente por todos os deputados. Não, ela vai para as chamadas comissões. Então tem diversas comissões na Câmara dos Deputados e no Senado. Uma delas é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante, que vai analisar se aquele projeto, se aquela PEC é constitucional. E essa PEC, a PEC 10 de 2013, já foi aprovada em todas as comissões e está parada. É do Álvaro Dias? A Juliana Reis que está falando que é do Álvaro Dias, né? Então, vou confiar aqui na Juliana, né? Que os universitários estão me ajudando. Então, é isso mesmo. Quem propôs essa PEC é o senador Álvaro Dias. Então, essa PEC está lá parada, né? Aproveitando, vou emendar aqui com uma pergunta da Valéria. A Valéria é uma amiga minha lá de Santos. A Valéria, mãe da Marcela, ela fez essa pergunta. Doutora, por que a PEC do foro privilegiado tá parada? Né? Por que desde 2017 tá parada? Tá parada porque o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, não pauta. Ou seja, ele não agenda para que ela seja votada no plenário, né? Então, se você quer ser participativo, quer ser um cidadão que contribui com a justiça, que contribui com o seu país, que não fica só reclamando, né? Tem muita gente que só reclama, né? E em vez de reclamar, tinha que fazer alguma coisa. Então, você que quer fazer alguma coisa, quer contribuir, você pode encaminhar um e-mail, por exemplo, para o deputado Rodrigo Maia, um e-mail educado, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vai ficar xingando o homem lá, os apelidos, né, que chamam ele, que eu não vou falar aqui, de uma forma educada, e peça encarecidamente para que ele paute essa PEC, porque é importantíssima. Puxando o gancho, a minha colega do curso, que eu já vi que tá aqui, a Lilian Piva, do curso
quem entrou agora, pessoal, parênteses, eu tô fazendo um curso super bacana da economista Renata Barreto. É um curso sobre capitalismo e socialismo. O curso é demais, eu tô aprendendo muito e tô fazendo muitas amizades. E muita gente do curso tá aqui, então boa noite pra todo mundo. Aqui o Rick tá falando, você pode chamar de Botafogo, né? O Rodrigo Maia, eu não tô falando nada, você que tá falando, tá, Rick? Né? Se é Botafogo, já não sei, vocês que sabem. Voltando. A Lilian Piva, minha colega do curso da Renata, de Socialismo e Capitalismo, ela fez a seguinte pergunta. Existe ambiente para o fim do foro hoje com o quadro que temos no Congresso? Uma excelente pergunta. Então, é muito difícil, pessoal. É muito difícil os deputados votarem projetos que são ruins para eles. Antes dessa última eleição, foi feito um estudo que mais de 50% dos deputados estavam envolvidos em escândalos de corrupção. Então, como é que esses deputados que estavam envolvidos vão querer endurecer as leis, né? Vocês lembram daquela campanha que eu participei, que eu trabalhei pra caramba fim de semana, durante quase um ano, a campanha 10 medidas contra a corrupção, que eu já vi que tem muita gente aqui que me ajudou para coletar assinatura. Era uma campanha que endurecia as penas do crime de corrupção. A pena de corrupção, a pena mínima é apenas 2 anos, que prescreve em 4 anos, não dá. A pena do roubo é maior que a pena de corrupção. Então, esse projeto das 10 medidas, ele visava endurecer a legislação. Ele tinha muita coisa que seria ótimo para a sociedade. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que a Câmara aprovou ou rejeitou? Rejeitou. Rejeitou quase que 95% do projeto e ainda de troco aprovou uma lei para punir de abuso de autoridade promotores e juízes, tá? Então, Lilian, respondendo a sua pergunta, agora a Câmara mudou, houve uma renovação nessa última eleição. Muitos outsiders, pessoas de fora da política, empresários, pessoas comprometidas com o Brasil, ingressaram nos quadros da Câmara dos Deputados. Então, assim, eu acho que é possível sim aprovar. Agora, os deputados, os senadores, eles só votam questões sensíveis que vai atrapalhá-los se tiver pressão popular. Se a sociedade não acompanhar o que está acontecendo, não acompanhar as pautas das votações, eles não votam. Então, pessoal, vamos lá mandar uns e-mails pro Rodrigo Maia, e-mail respeitoso, e-mail educado, pedindo, como cidadão que vocês são, para que seja incluída em pauta, para que seja pautada, para que seja agendada a PEC do foro privilegiado, tá? Que é a PEC 10/2013, tá? Estão entendendo, pessoal? Estão acompanhando? Tô falando muito rápido? Estão acompanhando? Então vamos seguir. Hoje eu separei minha água aqui. Ontem eu ia ficar só um pouquinho na live. Eu não trouxe água, fiquei morrendo de sede com a boca seca. Eu já tô mais preparada e trouxe a minha água aqui, tá? O Padre Lázaro tá aqui com a gente. Padre Lázaro, boa noite, Padre Lázaro, obrigada. Padre Lázaro é uma pessoa espetacular, religioso e muito engajado na melhora do país, no combate à corrupção. Uma boa noite pro senhor. Então, pessoal, uma pergunta bacana que eu ia falar pra vocês é uma pergunta do Rafael Bonfim. O Rafael Bonfim tá assistindo a gente? Se tiver, dá um oi aí, Rafael. O Rafael ele fez a seguinte pergunta. Se um advogado de um réu que tem foro privilegiado, se esse advogado passa a ter foro também, se o foro passa para ele. Bem, a princípio, não, tá? O foro privilegiado, ele é apenas da pessoa que exerce um cargo público. E sempre está na Constituição. A Constituição que diz quais são os cargos públicos, quem são os agentes públicos e políticos que têm foro privilegiado, tá? Mas, uma coisa que é importante, prestem atenção que isso é muito importante. É possível que uma pessoa que não tenha foro privilegiado, uma pessoa comum, um advogado, uma pessoa comum que não tem foro, se ele cometeu um crime junto com alguém que tem foro privilegiado, ou seja, quando é o mesmo crime ou quando o crime é conexo, ele vai ser julgado junto com aquele político que tem foro privilegiado. Então, ele acaba, não é que ele acaba tendo foro, mas ele vai ser julgado pelas instâncias superiores, tá? Exemplo, o que está acontecendo agora, essa operação
contra o governador Wilson Witzel, que ele está envolvido em vários escândalos, né, de ter desviado valores do combate ao coronavírus, crimes absurdos, né? Quem que vai praticar corrupção e desviar dinheiro da saúde? Então, o governador Witzel estava... Apague é outro exemplo. Também tem o caso do governador Witzel, mas o governador Witzel também está envolvido em outra escândalo de corrupção que envolve a FEComércio, o Sistema S, né, o Senac, essas autarquias, né? E nessa operação, muitos advogados sofreram busca e apreensão. Inclusive, meus colegas lá do Rio de Janeiro, da Lava Jato do Rio de Janeiro, eles já ofereceram denúncia contra o Witzel, contra a mulher dele, que é advogada, contra o Sérgio Cabral, acho que é a 100ª ação contra o Sérgio Cabral, contra a Adriana Anselmo, que é a esposa do Sérgio Cabral, e contra também o advogado Cristiano Zanin, o advogado do ex-presidente Lula. Então, pode ser que esse caso, que a pergunta do Rafael foi nesse sentido. Então, esses advogados, eles não têm foro por prerrogativa de função, mas como há indicativo de que eles cometeram crimes junto com o governador do estado, o governador do Rio de Janeiro, não dá para separar o processo, é uma coisa só, o crime é um só, é uma organização criminosa, então não dá para os advogados que não têm foro serem julgados na primeira instância e o governador que tem foro ser julgado no STJ. Tem que ser tudo junto, tá? Entenderam isso, pessoal? Então, é possível sim que a pessoa que, embora não tenha foro privilegiado, se ela praticou um crime junto com alguém que tem foro, todas aquelas que cometeram crime serão julgados juntos, perante o mesmo tribunal. Então, por conta disso, que vocês devem estar acompanhando esse caso do Sistema S, né, que é um sistema assim, milionário. Pelo que eu li na denúncia, parece que um dos advogados, um dos escritórios, acho que do Cristiano Zanin, recebeu 150 milhões de reais, né? E o colaborador, que era o presidente da FEComércio, ele explicou como que funcionava todos esses desvios, né? Eles faziam contratos fictícios contratando escritório de advocacia, contratações fictícias, só para desviar o dinheiro. E esse dinheiro é federal, porque a Receita Federal que repassa esses valores para essas entidades, valores que são recolhidos pelos empresários, tá? Então esse escândalo é muito grande, até sugiro que se vocês deem um Google, escândalo do Sistema S, que é Senac, Sesc, Senai, que é bem interessante. E tem essa questão do foro privilegiado, né? Ó, a Marcinha tá perguntando se a minha opinião é para acabar com o foro privilegiado. Sim, eu acho que tem que acabar com o foro privilegiado. Quem entrou um pouquinho depois na live, a minha ideia e várias outras pessoas que o foro privilegiado ele devia ser apenas para 16 pessoas só. Quem seriam essas 16 pessoas? Os 11 ministros do Supremo, o presidente da República, o vice-presidente da República, o procurador-geral da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Só 16 pessoas que teriam foro perante o STF. O resto, eu, procuradora, promotores, juízes, governadores, prefeitos, pessoas comuns. Foro, não tem foro, tá? Julgado pelo juiz lá de primeira instância e pronto, tá? Eu acho que uma medida mais democrática, mais republicana e seria muito importante que fosse implementado essa mudança, que fosse aprovada essa PEC, que é a PEC 10/2013, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Vocês querem que eu fale sobre mais algum assunto? Vocês podem mandar pergunta, agora eu vou ficar vendo, porque assim, a maioria das perguntas que eu recebi, eu já respondi, muitas perguntas eram repetidas, tá? E só um dado para quem é da área jurídica, para quem é concursando, um ponto interessante de saber. Em 2018, o Supremo teve uma excelente decisão, né? Então, o Supremo acerta, né, pessoal? Às vezes, o Supremo dá uma boa decisão, bom para nossa sociedade. Porque o que acontecia? Pessoas, vamos supor, um prefeito cometeu um crime, tá? E daí ele é investigado. O prefeito é investigado perante o Tribunal de Justiça.
ele estava sendo investigado pelo Tribunal de Justiça, tá? Daí ele perdeu, acabou o mandato dele, tá? O que acontece? Ele continua sendo julgado no Tribunal de Justiça ou quando ele perde o mandato, ele perde o foro privilegiado? O que vocês acham? Vamos fazer essa perguntinha, vamos lá, quem vai participar? Então o prefeito está sendo investigado perante o Tribunal de Justiça porque ele cometeu ilícitos de corrupção, tá? Daí acabou o mandato do prefeito, ele virou pessoa comum. O processo dele continua, ó, aqui estão dizendo que continua, a maioria está dizendo que continua, né? Perde isso, a Cássia tá falando que perde, a Cami tá dizendo que continua, não continua, tá? Então, se o prefeito que está sendo investigado no Tribunal de Justiça e acabou o mandato, ele também ele perde o foro privilegiado. Porque o foro privilegiado não é um benefício para a pessoa, é um benefício para o cargo. Então, se o prefeito não exerce mais o cargo, aí ele não vai mais ter o foro privilegiado. Então, é muito comum que esses processos acabam descendo. Como assim? Estava no Tribunal de Justiça, ele perdeu o mandato, o processo volta para a primeira instância, tá? Depois disso, até aconteceu aqui, nós tivemos um ex-prefeito aqui de São Paulo, que depois ele foi nomeado ministro, tá? Do governo Temer. E daí, como ele era ministro do governo Temer, os ministros de Estado, eles têm o foro por prerrogativa de função perante o STF. Então, as investigações que estavam caminhando na justiça, na primeira instância, que investigavam eventuais desvios do prefeito, subiram para o Supremo, tá? Porque esse prefeito agora era ministro. Agora, eu não concordo com isso. Eu não acho que seja certo, porque, relembrando, o foro privilegiado, ele protege o cargo e não a pessoa. O ministro, quando cometeu esses desvios, ele não era ministro. Ele era o quê? Ele era prefeito. Ele continua sendo prefeito? Não. Então não tem como proteger o cargo, tá? E foi nesse sentido que o STF inovou. Então, em 2018, o STF entendeu que, ainda que a pessoa atualmente tenha um foro privilegiado, então, por exemplo, o ministro de Estado, foro privilegiado perante o STF, mas se ele cometeu um crime quando ele exercia outra função, não vai ser o STF que vai julgar, tá? Então, essa decisão foi excelente, porque muitos ministros, muitos deputados, muitos senadores que haviam cometido crimes quando eram prefeitos ou quando eram governadores, eles deixaram de ter o foro perante o STF. Então, esses processos todos começaram a descer, ou seja, começaram a vir para as instâncias inferiores, né? E isso foi um grande passo. O Supremo acertou e a justiça está sendo feita, porque, como eu expliquei para vocês no comecinho da live, fica muito mais rápido a justiça de primeira instância, que está acostumada a investigar crimes de corrupção, crimes de lavar dinheiro, o que quer que seja, juízes que estão acostumados a conduzir processos criminais, tocar esses processos, do que o STF, que é uma corte constitucional que não é vocacionado para lidar com essa questão criminal, tá? Então essa é uma decisão que mitigou o foro privilegiado, tá? Isso aqui o Ronan tá falando que é somente durante o cargo e em razão do cargo, exatamente. Tem que ser em razão do cargo, tá? Se a pessoa tá respondendo por algum outro crime que não é relacionado com o cargo, aí ela não vai ter foro privilegiado, tá? Então, pessoal, deixa eu ver, ó, o Raquel do Rio de Janeiro falando que a corrupção no Rio é recorrente. Pois é, infelizmente, o Rio de Janeiro é uma situação muito difícil. Foi comprovado que a corrupção está em 5 governadores, em 5 ex-governadores. Já foram presos o ex-governador Moreira Franco, Sérgio Cabral continua preso, o Pezão, o Garotinho, a esposa dele Rosinha Garotinho, e 5 governadores já foram presos, e o atual governador, que era juiz federal, né? Ninguém imaginar que um juiz federal ia largar a carreira para praticar crime de corrupção. Agora tem
esses escândalos do Wilson Witzel. Então, de fato, é uma pena que o estado do Rio de Janeiro, um estado tão maravilhoso, com a capital mais linda do país, tenha tantos escândalos. E os escândalos não é só no ramo político. O Procurador-Geral de Justiça, o ex-Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, também está envolvido em escândalos de corrupção, né? Membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro também. Teve uma operação que quase todos os membros do tribunal foram presos, né? Os deputados estaduais. Então é uma pena o que acontece no Rio de Janeiro, né? Essa corrupção desenfreada, uma corrupção endêmica, que ilustra bem a situação do país, né? Que o país é enlameado em escândalos de corrupção. É muito triste a gente que trabalha com isso ver quanto dinheiro que é desviado dos cofres públicos por conta dessas pessoas que não tem moral, que não tem princípio, que não tem integridade, que não tem fraternidade pelo outro, pessoas que são eleitas, que recebem um voto popular, que era para cuidar da sociedade, para fazer o bem para as pessoas e fazem o mal. Então é muito triste. Então pessoal, vocês que pessoas que estão engajadas em entender os problemas da política, os problemas do nosso país, vocês que são da área jurídica, vocês que não são, vocês que são estudantes, o que quer que seja, vocês têm que se manifestar. Acompanhem o que está acontecendo, acompanhem esses escândalos de corrupção, pressionem os seus deputados federais, os seus deputados estaduais, porque a gente tem que mudar, a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade que a Operação Lava Jato nos deu. Vocês veem, a Operação Lava Jato, ela foi um marco no combate à corrupção. Antes da Lava Jato, reinava a impunidade, né? Mesmo no caso do Mensalão, que foi o primeiro grande processo de escândalo de corrupção, que investigava e processou poderosos, né? A maioria dos crimes foi prescrito. O José Dirceu, por exemplo, foi condenado por formação de quadrilha e teve prescrição, né? Enquanto ele estava sendo julgado pelos crimes do Mensalão, ele estava praticando os crimes da Lava Jato, os crimes do Petrolão. Então são pessoas que não têm escrúpulo. Então a legislação tem que ser firme contra essas pessoas. Por isso que é muito importante a participação de vocês e a pressão nos seus deputados, em quem vocês depositaram o seu voto, para que essas mudanças ocorram, né? Então a Lava Jato, ela inovou nesse combate. Vejam quantas pessoas foram presas, né? Presidentes das maiores construtoras do mundo. A Odebrecht não era a maior construtora do Brasil, é a maior construtora do mundo. E o Marcelo Odebrecht ficou preso por mais de um ano. Quando que nós íamos testemunhar pessoas com muito poder econômico serem presas, né? Políticos presos, né? O Cunha, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, foi presidente da Câmara dos Deputados, um homem poderosíssimo, que desde as primeiras funções públicas que ele exerceu lá na Telerge, na Companhia Telefônica do Rio de Janeiro, estava já envolvido em escândalo de corrupção e foi preso. Agora ele está em prisão domiciliar por causa do Covid, né? O Covid é motivo de soltar os criminosos, né? O Conselho Nacional da Justiça, que é um conselho que eu não posso criticar, senão você lá investigada pelo Conselho do MP, firmou o entendimento que, por conta do coronavírus, para evitar o contágio nas prisões, os presos tinham que cumprir prisão domiciliar. Não tem o menor cabimento isso, gente. Não tem o menor cabimento. E o Eduardo Cunha, ele foi concedida a prisão domiciliar dele por causa da pandemia. Então essa pandemia, eu vou mudando os assuntos, né? Que é tanta coisa para falar, então eu vou puxando 1000 assuntos. Mas essa pandemia, o que gente foi solta, o que teve de membro do PCC que foi solto, que foi colocada 2 casos de grandes pessoas do PCC, que tiveram a prisão domiciliar decretada, foi colocada a tornozeleira eletrônica, chegando em casa eles tiraram a tornozeleira e fugiram, e se evadiram. Então não pode ter, já tá esse caos, essa pandemia, né, que tá começando a melhorar, graças a Deus, e agora a pandemia vai causar mais medo à sociedade, colocando esses bandidos na rua, soltos, então não tem o menor sentido, né? Então, voltando ao que eu estava falando, a Lava Jato inovou. Ela prendeu Eduardo Cunha, prendeu o Sérgio Cabral, que está preso até hoje, né? O ex-presidente Lula, né? Um presidente da República, foi preso, foi condenado já em 3 instâncias, né? Mas está solto, né? Porque o STF
nesse ano, proibiu a prisão após segunda condenação, né? Tem que esperar o trânsito em julgado, né? Então, a Lava Jato inovou, ela mostrou que é possível, sim, processar pessoas poderosas. Mesmo pessoas com grande poder econômico, grande poder político, podem e devem ser processadas, e devem ser presas, e ficar na prisão e cumprir a pena, e devolver tudo que foi desviado. Né? Já foram devolvidos para os cofres da Petrobras mais de 4 bilhões de reais que foram desviados. Tem em andamento acordo de colaboração premiada e acordo de leniência para devolver mais 11 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que foi desviado, é muito dinheiro que foi roubado. Então é importante que seja aprovada a PEC do foro privilegiado, que proíbe esse foro privilegiado, a PEC da prisão após segunda condenação, que eu falei ontem com vocês aqui na nossa live sobre o foro privilegiado, que só se tiver essas mudanças legislativas é que nós vamos conseguir ter um combate mais efetivo no que se refere à corrupção e os crimes de colarinho branco, tá? Pessoal, mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta vocês querem que eu aborde? Eu já falei basicamente os pontos mais importantes, tá? Que espero que vocês tenham entendido que é foro privilegiado, né? Tem até, acho que eu fiz um post hoje pra vocês no meu Instagram, que eu compartilhei esse livro aqui, ó, que são as novas medidas contra a corrupção. Aqui é um negócio gigantesco, né? São 70 medidas, são 70 propostas de mudanças de projetos de lei, de PECs, para mudar o sistema com o intuito de endurecer a penalidade nos crimes de corrupção, tá? Há uns 2, 3 anos atrás, como eu já falei, teve a campanha 10 medidas contra a corrupção, a campanha que foi iniciada pelos membros do Ministério Público Federal, lá de Curitiba, da Lava Jato, o meu colega Deltan, que teve uma grande participação nessas medidas. Eram medidas muito bacanas, que visavam tornar o nosso processo mais eficiente. Como eu já falei para vocês, elas foram completamente desfiguradas, tá? Mas a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, juntamente com a Transparência Internacional, que quem assistiu a minha live com a Renata Barreto, eu falei sobre a Transparência Internacional, é uma ONG que mede o índice de percepção de corrupção nos países. Esses dois organismos desenvolveram essas 70 medidas, tá? E várias pessoas contribuíram, advogados contribuíram, membros do Tribunal de Contas, pessoas engajadas no combate à corrupção deram ideias, né? E esse projeto foi apresentado lá na Câmara dos Deputados, mas está parado, tá? Mas é muito interessante que aqui traz todos os temas que precisam de mudanças, né? Traz a questão do foro privilegiado, aqui os organizadores desse estudo. Eu até tirei desse estudo, né, a sugestão de apenas só 16 pessoas teriam foro privilegiado. O estudo traz essa indicação e eles explicam por que é importante mudar as leis, as justificativas, então vale a pena. Eu vou ver se eu compro mais alguns livros desses aqui e vou fazer um sorteio, tá, no meu Instagram, para quem tiver interesse, quem quiser estudar um pouquinho mais sobre combate à corrupção, eu vou sortear alguns livros desse aqui. Então é isso, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, espero que vocês tenham gostado. O direito é muito complexo, nós temos muita legislação, muita burocracia. Então o meu papel de vir aqui nas redes sociais, de vir aqui no Instagram, de ir nas emissoras que eu costumo ir, eu vou bastante na CNN, que é para tentar traduzir para vocês como funciona o nosso ordenamento jurídico, falando de uma linguagem mais acessível, sem muito juridiquês, para que vocês consigam entender e ter uma participação mais ativa na sociedade, tá? Então, pessoal, agradeço vocês, muito obrigada por todos que estavam assistindo a gente. Mandar um beijo novamente para o pessoal do curso da Renata Barreto, de Capitalismo e Socialismo, os meus amigos de Santos, que eu vi que tinha muita gente aqui. Eu que agradeço, tem muita gente aqui agradecendo. A Roberta Lemos, estou esperando um curso para quem não é da área, vai tá no forno, pessoal, tá no forno, tô pensando em elaborar um curso bem bacana com esses temas mais polêmicos para quem não é da área, né, para jornalista, para quem é estudante de direito que está no comecinho da faculdade, para quem é leigo. Eu tô pensando sim que eu acho que vai ajudar, vai contribuir
para que vocês entendam mais o nosso direito, para que vocês participem mais da nossa vida em sociedade. Então, logo, logo, assim que estiver começando a ser formatado, eu vou divulgar para vocês, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria falar. Um beijo para todos, boa noite, obrigada por estarem aqui no pleno sábado, tá, pessoal? Um beijo para vocês, até mais, boa noite.